Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em mais um podcast. Esse programa que, quando não faz bem, corta. Está aqui do meu lado o pastor Osiel, nosso comentarista de hoje. Dá uma boa noite aí, bom dia, boa tarde. Boa noite, boa tarde e bom dia. Eu vou ser o meu inverso. Hoje nós estamos diferente aqui. Vou bater um papo com Madalena, né? Era eu que ia falar, né? Da Madalena, mas tudo bem. Está conosco, Madá, está conosco hoje a irmã Madalena, Madá, né? É a nossa convidada para esse programa. E, tudo bem, irmã? Tudo bem. É um prazer receber a irmã aqui, né? A dona Madalena, irmã Madalena, né? Para alguns. E nós estamos aqui para bater aquele papo tranquilo, né? E a proposta é que os candidatos venham mostrar na mídia aí os seus interesses para estar naquela tão sonhada Câmara de Francisco Morato. Irmã Madalena, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é essa. Por que a irmã tomou essa atitude, e pela segunda vez, né, de concorrer a uma vaga da Câmara Municipal de Francisco Morato? O que aconteceu, o que fluiu na irmã, assim, que veio essa ideia e, não, vamos para cima? Boa noite. Então, a ideia o meu projeto é um projeto muito lindo, né? Eu tenho um projeto muito especial de construir uma creche para idosos. Esse é um dos meus projetos principais, é um sonho. E devido à política, eu acho que é um meio mais fácil de você, talvez, construir esse sonho. Então, eu entrei na política com esse desejo, com um desejo de melhorias para a nossa cidade, de trabalhar em prol da nossa cidade, em prol da saúde, em prol de toda a sociedade, de todo morador moratense. Então, nós vamos lutar junto, continuar com os projetos que já estão em construção e montar força para concluir esses projetos. Dentro desse projeto que está no teu coração, já foi falado, acho que em um programa desses aqui, que minha sogra perguntou, estava na casa dela, a minha esposa almoçando, né? E ela perguntou assim, olha, por que você não faz uma pergunta para os candidatos? Se algum deles tem um projeto de uma construção de um lar para idosos em Francisco Morato. Porque seria muito importante. Eu não sei se tiver algum trabalho assim aqui na cidade, eu ainda não estou sabendo, mas eu acredito que não tem ainda, né? Sim, eu creio que não tem ainda, tinha alguns asilos, né? Parece que até tinha um no Parque Paulista, e eu tenho passado lá, não vi mais movimento de pessoas ali. Aquele espaço lá, parece que ele desapareceu. O espaço existe, mas a casa que atendia, nós não conseguimos chegar mais ninguém lá, não. Não existe mais, né? Então, é um projeto maravilhoso esse, porque são muitos idosos que precisam de um apoio. Tem famílias que têm idosos, assim como eu tive a minha mãezinha, né? Ela faleceu aos 97 anos, porém, chegou numa idade, depois dos 94, a gente precisou ter cuidador. Então, eu tive que arrumar cuidadora. Mas como nós somos em bastante irmãos, a gente teve, né? Deus nos deu a condição de dividir entre irmãos e conseguir um cuidador para de noite e outro para de dia. Por quê? Todos os filhos ainda trabalham. Eu trabalho, não sou aposentada ainda. Então, nasceu aquele desejo, né? Eu vejo amigas, né, que tem a mãezinha já bem debilitada, por exemplo, como a irmã Joseli, né? É só ela, a irmã. Isso mesmo. Um trabalho tão grande com a mãe com Alzheimer. E se a gente tem
um espaço desse, né? Se a gente tem uma creche para pegar ela de manhãzinha, ficar o dia todo, cuidar bonitinho, de noite o filho, de tarde o filho vai lá e retira e leva só para dormir, já é um alívio muito grande para a família. Me permita a parte. Madalena, essa sua fala, você teria um terreno ou apenas vai entrar com um projeto visando isso? Sim. Eu sendo eleita, vou entrar com esse projeto. A gente vai correr atrás das verbas, né? Inclusive, hoje eu estive conversando com uma amiga que ela tem uma deputada, né, que é sobrinha dela, e ela quer mandar verbas para Francisco Morato. Sim. Só que ela só vai enviar verbas para Francisco Morato conhecendo um vereador. Certo. Ela falou que não manda para qualquer vereador. Então, eu já conversando com ela, ela já falou de mim, inclusive, Certo. e eu não vou falar o nome da deputada, certo, né, por enquanto. E eu falei, olha aí, tá vendo? Deus já está abrindo algum caminho, ela já vai me procurar sendo eleita, eu já vou ter esse apoio de uma deputada. E tendo esse projeto, a gente já vai correr atrás do terreno. Madalena, o que a gente percebe também, Francisco Morato, os nossos candidatos eleitos, eles precisam ter a simpatia de fiscalizar. Nós parece que tanto o executivo, né, você sonha com o legislativo, que é os vereadores, que é a Casa de Leis, nós precisamos de alguém que fiscalize a Santa Casa, que acompanhe todo o sistema, tanto de escola, tudo. Aquilo que vem para Francisco Morato, seria muito bom que nós tivesse assim um painel que identificasse, foi gasto assim, foi gasto assim. E as pessoas que podem fazer isso é o vereador eleito. Você estaria disposta a pagar esse preço com esse negócio aí? Com certeza. A obrigação do vereador é fiscalizar a cidade, as obras. Você sairia de noite, de uma forma voluntária, de noite, e dar uma tour na Santa Casa para ver como que está o atendimento? Com certeza. Nem precisa ser à noite. Você chegando de dia, você vê que há uma carência muito grande na área da saúde. Isso é fato. Não precisa você ir lá de noite. Talvez você indo de noite está mais calmo do que de dia. Eu fui outro dia lá visitar uma amiga que estava em estado bem grave e eu vi o caos que estava lá. Uhum. Tudo bem, estava em pandemia de dengue, né? Estava aquela pandemia de dengue. Porém, lotada, as pessoas sofrem, são de 6 a 7 horas para atender. Então, eu creio que ainda vai melhorar a nossa saúde. Mas, para isso, tem que lutar. Tem que unir as autoridades da cidade para um projeto melhor, de mais UPA, mais hospitais, mais saúde mesmo, porque os médicos também são bem poucos. Nós conversamos com alguns candidatos aqui e nenhum deles apresentou, por exemplo, um sonho de Morato ter um hospital. Temos ali o Lacais, temos também a Santa Casa, mas não houve assim uma fala de paixão. Não, Morato precisa de um hospital para se chamar de meu hospital. Eu acredito, Madalena, pelo o seu tempo, o sonho que você tem com Morato, a paixão que você tem por Morato, eu acredito que você poderia sonhar com isso também, né? É verdade, a gente tem que sonhar e tem que lutar. O sonho ele tem que sair, né? Uhum. Os projetos também têm que sair do papel e se tornar realidade. Eu ainda acredito que a gente sonha algumas coisas, né? E até gostaria, assim, né, sendo um candidato, que se eleito acontecesse, né, essas realizações. Só que eu acredito ainda que há um desafio bem maior, né, dentro da Câmara Municipal, e que o povo também ele iria entender um candidato se ele estivesse pelo menos lutando. Sim. Né? Acho que virou uma chacota hoje do povo para os candidatos, porque não é todos, mas sempre que acaba a política, ganhando ou não, o povo some. Né? O povo some e ainda eu acredito assim, se a gente tivesse um candidato e para nos ouvir, né?
De repente eu lanço um problema, né, no bairro, em um posto de saúde, em alguma coisa, eu lanço para o candidato, mas se eu pelo menos visse ele tentando, mesmo que não conseguisse, eu acho assim que seria já de bom grado, né? O problema é que o povo some e depois de 4 anos eles aparecem de novo, né? E aí o povo já não acredita mais nisso, né? Mas tem muita gente boa por aí. Tem muita gente boa aí, tem muita coisa para ser feita. Morato cresce muito e está sendo um grande desafio. E eu até, nessa nossa fala, nesses programas que nós estamos fazendo, eu gosto de me atentar até às coisas pequenas. Tem algumas coisas assim que a gente vê que não é difícil de fazer. Como, por exemplo, aquela famosa Cracolândia de Morato. Aquilo cresceu muito e é um espaço do lugar que eu acho que se fosse mais monitorado, aquilo ali acabaria no estralar de dedo, sabe? Se fosse tem a guarda municipal agora, né? Polícia militar. Se fosse mais monitorado ali, eu acho que o povo esqueceria daquele lugar. Né? O problema é que fica esquecido ali, né? Pelas autoridades, e aí os andarilhos acabam fazendo o que eles querem, né? Mas é uma coisa que é fácil de se resolver, né? Por hora, pelo menos, é o afastamento deles para não criar aquela bagunça ali, né? Naquele em volta do lado do terminal, eu acho que não seria tão difícil de resolver. Mas a gente não vê acontecer nada, né? E talvez isso seja uma indignação do povo. Você já pensou nisso aí? Então, sobre o vereador ser eleito e desaparecer, acontece com muitos, né? Mas ainda eu creio que tem alguns que trabalham. Talvez não trabalha tanto quanto deveria, não sei se não tem aquela oportunidade toda de conseguir trabalhar, porque alguns têm desejo muito grande, eu sei que tem, que é o meu desejo. Eu ainda não fui eleita. Sendo eleita, eu vou entrar lá, aí eu vou conhecer todas as dificuldades que tem para realizar essas obras. Essa obra aí de recolhimento de drogados, de viciados, de pessoas, moradores de rua, né? Pessoas que escolhem essa vida. Tem gente que escolhe. Eu conheci uma pessoa que a família pegava, cuidava, levava no médico, tratava, ficava bonito, lindo. De repente, de noite, fugia para morar na rua. Muitas das vezes, é uma opção deles. Certo. E se o município monta algum lugar para eles também, isso vai acontecer. Primeiro, eles precisam de um tratamento. Certo. É um tratamento. Primeiro, um tratamento também precisa de Deus, né? Que a maioria não tem Deus, por isso que escolhe essa vida de mendigo para viver na rua. Eu creio que Deus não se agrada, né? Ele quer o homem, a sua semelhança, como ele criou. Certo. Então, ele não tem prazer nenhum de ver nenhum drogado, nenhum viciado, mas eu creio que há sim uma possibilidade de se construir um espaço, um abrigo para cuidar desse povo, né? Para tirar eles da rua, acompanhar um tratamento com psicólogo, né? Com desintoxicação de drogas, que o organismo já está acostumado com aquilo. Eu creio que tem jeito sim, tem que lutar. A cidade acho que não tem também um lugar, né? Não, Tony, pelo que foi comentado, já existe um lugar ali, ele fica por trás da loja 100. É um espaço que recebe a turma de rua. Não sei se é essa a sua fala. Eu não cheguei a ver se funciona aqui esse espaço. Né? É que, assim, existe um povo que a fala da Madalena é pertinente. Ela disse que a família recebe, trata, dá banho, faz barba, tudo. É uma opção. Mas como não tem aquela ideia de que o porco, me permita usar esse termo, diz que o porco você pode dar banho nele, mas você soltar ele pela mão. Eu lembro quando eu morava em Campo Grande, lá tinha um lugar desse, que chamava Cetreme.
né? E era interessante. Como que eu dou, velho? Setembro. Olha, isso aí vai ser outro motivo de riso. Acho que nós vamos depois ter que montar um quadro aí das risadas do Osiel. Porque ele Não, eu acho que o meme da risada dele vai ficar muito bom. Vai fazer um sucesso na internet. Não, mas já tá fazendo entre nós aqui. Sim, depois com certeza. eu acho que vai estourar esse negócio aí. Tem um lugar que chama Cetreme, né? Que eles recebem esses moradores de rua, né? À noite, e aí tem lugar para eles tomar banho e tal. Mas eu acho interessante é que o povo do meio evangélico usou aquele lugar de benefício espiritual para eles, né? Eu me lembro que em 2016 eu ganhei um empresário para Jesus lá em Campo Grande. E eu vinha vindo do monte para casa, né? E aí ele fez umas perguntas sobre o monte para mim. E aí ele pegou e teve curiosidade. E aí eu peguei e levei ele para o monte. Ele aceitou Jesus no monte e tal, e começou a ir comigo nas campanhas no monte. E aí ele pegou e falou para mim um dia assim: ó, eu quero começar meu ministério pregando. Não fazia um mês que ele estava indo comigo no monte. Eu falei, mas como você quer começar pregando? Não, eu quero já pregar, estou lendo a Bíblia lá em casa, e eu quero falar de Deus, eu quero isso e aquilo. Eu falei, você quer montar a igreja, rapaz? Aí ele falou assim, a ideia é essa, mas eu falei, então eu vou te levar num lugar para você começar a pregar. Vai ser a sua igreja. Mas tem gente para me ouvir? Eu falei, tem bastante gente lá para te ouvir. Aí eu levei ele no Cetreme. Levando no Cetreme, acho que mesmo, né? Tinha umas 50, 60 pessoas lá. Mas foi uma estratégia, né? E ele era dono de uma rede de supermercado. E aí ele pegou, tinha um irmão lá fazendo, cada dia eles faziam, uma pessoa, um obreiro diferente fazia um culto lá. E tinha culto toda semana. Aí ele pegou e falou assim, mas esses camaradas, eles pregam muito bem, onde é que eles vão parar para me ouvir? Eu falei, é fácil. Você pega os pães que sobrar do seu mercado, coloca umas mortandelas no pão, faz um suco ou refrigerante, e aí você traz para eles, quando eles estiverem comendo, eles vão te ouvir. E aí você prega. Aí ele olhou e falou assim, rapaz, é verdade. Aí ele pegou e falou, conversamos lá com o pessoal, e falou assim, quarta-feira tá livre. Tinha um pregador que pregava aqui e não vem mais. Na quarta tá livre. Ele falou, vou fazer meus cultos na quarta-feira. E eu saí lá de Campo Grande, fazia 4 anos que ele estava lá. Ele viciou no Cetreme, foi a igreja dele ali. Olha que benção. Eu vou te falar que depois de 2 anos que ele estava no Cetreme, eu saía ainda para pregar em algumas igrejas na redondeza de lá, e eu comecei a levar ele comigo, que Deus usava ele muito em cura, revelação, sabe? E ele andou comigo ainda, permeando em algumas igrejas, e foi uma história. Ele me fez lembrar. Me permita fazer uma pergunta para Madalena. Madalena é assim, todo ser humano ele tem um espelho, certo, que reflete alguma coisa. Por exemplo, em Francisco Morato, você tem uma pessoa que um dia foi um candidato eleito e fez um trabalho tão brilhante que você gostaria de se espelhar, olhando hoje no Brasil tanto aqueles que têm uma projeção nacional, né, como um trabalho de município, e, por exemplo, nós temos o Nicola lá em Belo Horizonte, hoje um deputado, e aparece também o Cleitinho como senador, um homem de um punho muito sério, né, que defende o trabalho, defende a cidade e defende o povo. Em Francisco Morato, você tem alguém que você possa dizer, não, eu me espelho, você pode até não falar o nome, tá certo? Mas você tem alguém que você pode dizer, não, essa pessoa pode falar. É um espelho. Se é coisa boa, pode falar. Essa pergunta é muito boa. Então, com certeza, eu me espelho em alguém, né? Inclusive, essa pessoa é a que está como prefeita da nossa cidade. Eu acho o trabalho dela um trabalho muito bom, muito bom. Eu moro aqui em Francisco Morato faz 45 anos.
já passou por vários prefeitos, né? O Cassiano, o Tuco, enfim, vários, né? Mas o trabalho assim que me fez os olhos brilhar foi o trabalho da Renata Ceni. Você não tem nenhuma crítica do trabalho dela, porque não existe perfeição. Então, eu não tenho uma crítica para fazer dela. Eu creio que o que ela podia estar ao alcance, ela já fez e está fazendo. Então, eu não tenho uma crítica sobre ela. Eu seria hipócrita falando para você que eu tenho. Madalena, não tenho. é assim, a gente comentou, por exemplo, Morato é uma cidade jovem, nós temos muito jovem na cidade, e nós não temos, por exemplo, campo de futebol. Aqui no Vassoura, nós tínhamos um campo ali na parte baixa, ali na parte do vale ali, lá foi feita uma creche. Se você andar pelo Silvia, pelo São João, você vai ter algumas quadras, mas você não tem campo, aqueles campos grandes que Sim. jogam 22 pessoas. Como eleita, teria como lutar por isso, sei lá, a pessoa falou para mim, não, vamos fazer em tal lugar. Tem pessoas que não têm dinheiro, o menino não tem dinheiro para ficar migrando para lá e para cá. Eu acredito que, sei lá, um bairro teria que ter, no mínimo, um ponto bem central, alguma coisa que desse para os nossos jovens, adolescentes, um espaço de eles brincar de bola e, quem sabe, amanhã ser até profissional dessa área. Essa resposta você vai dar no segundo bloco. Cortou. Estamos de volta com o nosso programa. Agora você pode responder a pergunta do Osiel. Então, Zé, é o seguinte. A nossa parte do esporte, Francisco Morato, eu não sou vereadora, eu sou candidata em Mamadá, né? Então, ela está sendo bem assistida, né? Nós temos o diretor, o Caio, do esporte, ele cuida muito bem, tem ali o MEC, né? Ali o Antigo Progresso, tem um campo de futebol ali, tem quadra, né? Deixa eu te brecar, tudo bem, daí eu concordo com você. Mas eu não sei se você acompanha a minha visão. Nós temos pessoas que moram, por exemplo, no Apoador. Outras pessoas moram no Extremo, no Esperança, coisa desse tipo. Quer dizer, é fácil dizer, vem para cá. Eu estou entregando para essas pessoas também, será um passe de um ano para essa turma fazer esse translado? Seria o correto, né? Seria o correto ter um passe, porque não sei se nesse projeto vai ter um campo de futebol em cada bairro, né? Não sei. É uma pergunta minha. Precisa ter. Isso. Precisa ter área de lazer, sim, para as crianças. É porque, assim, Madalena, eles fizeram um céu aí, certo? Um espaço muito que não se tira da prefeita. Eu acho que esse céu aí é uma coisa que nós vamos dizer parabéns. Muito bom, né? Tá certo? Mas ele não está funcionando 100%, né? Antônio, é assim, eu preciso até fazer uma visita lá para ser com olhar crítico. Porque é fácil você olhar com olhar apaixonado. Uma candidata aqui, ela olha apaixonada a prefeita. Então, quem olha apaixonado não vê defeito. É a mesma coisa quando você está namorando. Você namora apaixonado, a pessoa te apresenta um monte de defeito, você não acredita. Eu tive andando tentando fazer um passeio de bike ali, né? E aquela piscina que tem ali, ela é bem tratada, bem cuidada, dá até vontade de dar uns tibum lá, mas eu nunca vi ninguém lá dentro. Eu acho que nunca funcionou aquilo ali. Ela é para competição? Não, eu acredito que não. A de competição é do CSU. Ali, eu acho que não abriram Não, tem que questionar isso. Se abriu sim, eu creio que não está funcionando agora no frio, né? Não, quem vai tomar banho no frio? Desde quando eu andei passeando por lá, tinha até um pastor, amigo nosso, que cuidava de lá. Não tem acesso. Mas peraí, será que não foi no frio que você foi? Não, no frio não foi. Gente, vamos fiscalizar. Eu sendo eleito, eu vou fiscalizar isso. Eu vou entrar lá, eu vou fiscalizar. Eu vou lutar, eu estarei presente e depois eu venho aqui para te dar resposta. Eu não estou dizendo que não esteja funcionando. Eu nunca vi, eu moro aqui do lado. Eu nunca vi. Pronto, nós estamos afirmando aqui. E até o desperdício, porque aquela piscina é maravilhosa. Nós estamos afirmando com a nossa futura vereadora
e ela vai fiscalizar. Vou fiscalizar. Foi o que eu acabei de Vai dizer. ser o meu trabalho como vereadora. Fiscalizar tudo. Fiscalizar a cidade, fiscalizar as obras, fiscalizar e ver o que está faltando, o que precisa ser feito. Você acredita, Madalena, não tomando o tempo aqui do nosso apresentador, tem hora que ele me critica. Eu não sei o que acontece com o Tony. Ele está querendo brigar comigo de novo. Nós não vamos brigar. Tô vendo. Não vai brigar. Tô vendo. Você acredita que a cidade de Francisco Morato, muitas vezes você eleito, você ficou mais na região do centro, você não consegue enxergar a periferia. E nós temos muitos caminhos que estão muito complicados, muito cheios de buracos, sem um tipo de reparo. Eu acredito que você eleita dá para fazer esse acompanhamento, sair da zona de conforto. Daria para fazer isso? Com certeza. Daria sim, mas tem muitos bairros que tem um vereador que ele foi eleito ali. A obrigação dele é cuidar do bairro, porque ele foi eleito pelo bairro. Muitas das vezes, no meu caso, eu vou ser eleita pelo meu bairro lá em muitos votos. Então, eu tenho que considerar tudo isso. O meu bairro é no centro, já não tem muito o que fazer. Mas tem bairros carentes, como na Jardim Alegria, Isso. rua sem asfalto, Isso. Arpoador, rua Isso. sem asfalto. Então, precisa ser fiscalizado. Existem projetos aí que já foi concluído, mas, na verdade, você chega lá, a rua está sem asfalto. Entendo. Eu tenho tido queixas a respeito. De pessoas que falam, a minha rua consta asfaltada, mas não está asfaltada. Nós vamos fiscalizar, vamos procurar saber o que aconteceu. Que essa rua não está asfaltada e consta asfaltada. Isso seria... eu acredito que para dar um tipo de acordão nisso, vamos chamar de um acordão, seria mais tranquilo se você viesse e colocasse isso como se fosse a boca no trombone, ou em tal lugar. Eu não sei se você acompanhou aquele candidato lá do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro. Monteiro. Gabriel, né? Só que eu acho que aquele lá, Tony, eu acho que ele exagerou. Porque assim, todas as vezes que você vai fazer um trabalho que começa a atrapalhar a máquina, você começa a ter problema. Exatamente. Que a turma não quer ser incomodada. Exatamente, exatamente. Eu tive conversando com o eleitor, né? Com o eleitor, e a pessoa falou, mas o meu bairro lá precisa ser feito isso, alguém prometeu e não fez. Só que lá falaram assim, porque é o vereador fulano que manda lá e que ninguém vai mexer lá. A cidade é dos moratenses. Todos os vereadores têm que fiscalizar, sim, a cidade. Não existe vereador dono de bairro. Eles foram eleitos para cuidar da nossa cidade, certo. Não para mandar no bairro e falar que eu vou fazer tal coisa ou não fazer, mas vocês têm que votar em mim. Madalena, você como uma boa cristã e vem há muito já, né, desse segmento evangélico, tem algum pensamento de algum projeto social que caiba a comunidade cristã, que vai favorecer a comunidade cristã? Então, não só a comunidade cristã. Eu tenho também esse desejo, né, um projeto de montar uma assistência social com muito alimento, para atender pessoas carentes, pessoas menos favorecidas, não só da igreja, mas também de fora, que eu já faço isso, né? Eu já atendo pessoas da igreja, pessoas não da igreja. Da igreja, porque a gente você falou dos vereadores do bairro, né? Sim. Então não deixa de ser meio que fechado aquele compromisso, né? E eu digo meio evangélico porque a gente pode enxergar assim também dessa maneira. Sim, dessa forma, é verdade. Dessa forma. Então, mas o meu coração sempre foi voltado também muito para minha igreja, né? Para meus amigos, para vizinhos, para as pessoas que eu consigo alcançar, né? Nos meus projetos sociais eu faço, porque é uma coisa que está dentro de mim, né? Dentro do meu coração, e eu não faço com forças de político, faço com as minhas forças, com o meu trabalho, com o meu ganho. Eu trabalho bastante e Deus tem me dado a condição de conseguir ajudar pessoas, né?
nesse momento, a gente nem pode estar ajudando muito, porque fala compra de voto, sabe? Estão comprando voto, mas eu não compro voto. O voto não se vende. O voto não se compra, não se vende. O voto você se conquista, mostrando seus projetos, mostrando seu trabalho, oferecendo para o seu eleitor o que ele vai poder cobrar de você depois você sendo eleito. Madalena, é assim, a gente acompanha os nossos candidatos e tem pessoas que depois de eleito acham que os eleitores estão totalmente além. E nós não estamos, nós estamos acompanhando. Você se sente uma pessoa de direita ou de esquerda? Eu sou totalmente direita. Direita? Totalmente. Defende eu defendo meus princípios, eu defendo a Bíblia, eu defendo a Bíblia. Eu sou a favor da vida, eu sou a favor do que Deus deixou escrito na Bíblia, né? Ele criou homem, criou mulher, para ser um casal. Então, esse é o que eu defendo. Eu defendo a vida. Quando alguém me perguntar sobre aborto, eu falo, eu defendo a vida. Porém, se alguém for estuprado lá e ficar grávida, uma mocinha, e quiserem abortar, eu sou a favor da vida. Eu acho que tem que ter um lugar para se tratar aquela pessoa que foi estuprada. Não sou a favor do aborto, sou a favor da vida. Agora, quanto ao aborto, né, que você não perguntou, mas eu estou falando, cada pessoa responde por si. E faz o que quer, porque cada um tem sua vida livre. Mas eu sou a favor da vida. Certo. Câmara Municipal. Você tem alguma curiosidade sobre a Câmara Municipal, sobre o que acontece depois que chega naquele lugar, que você senta no seu gabinete, né? As decisões que você tem que tomar, tem alguma coisa assim que você pode dizer assim, isso eu só vou descobrir quando eu chegar lá? Exatamente, inclusive hoje eu estava conversando com uma eleitora minha. Eu só vou te falar como é lá depois que eu estiver lá, porque eu não estou lá para te responder como é lá. As pessoas falam isso, falam aquilo, isso, mas o meu projeto é trabalhar em prol da cidade. Eu não estou sendo candidata olhando, visando dinheiro. Claro que o vereador tem o seu salário. Eu trabalho para mim sobreviver. Então, o meu salário vai ser o meu salário. Se tiver algo a mais, não interessa, né? Cada um que cuida da sua vida. Mas eu estando lá, eu vou saber o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo, onde eu posso entrar e onde eu não posso. Porque eu sou cristã e eu defendo a palavra de Deus, eu defendo o que é certo. Você teria uma estrutura para poder te ajudar em momentos tensos de algumas decisões, conforme o Tony falou, te acompanhando, te assistindo de forma, olha, Madalena, esse ponto aqui, que na linguagem política existe um tal de, é um peixe que chama-se, eles dão um nome, eu vou me lembrar desse nome, eles colocam esse nomezinho nesse peixe que coloca numa árvore. Jabuti não, é um peixe chamado jabuti numa árvore, ele não sobe. Então diz que todas as vezes que eles querem aprovar um projeto, eles colocam meio que escuro no meio de um projeto que é popular, né? E esse projeto escuro passa escondido. Não seria complicado você aprovar alguns projetos que muitas das vezes não vêm com um cheiro suave para o povo e principalmente para os eleitores de direita? Não, os projetos você tem direito tanto de assinar como não assinar. Você pode aprovar aquele projeto, assinar ele, ou você pode ser neutra nele. Entendeu? Você não vai estar com um revólver lá para assinar. Você não é obrigado a assinar. Você não é. Eu quero trabalhar de forma esclarecida para todo mundo. É um projeto que não me convém assinar, eu defendo a verdade. Eu quero estar na verdade. Eu quero trabalhar com o certo, não com o errado. Se tiver algo lá que eu não, que não fala a minha língua, que não é a minha vida, que não é a minha vida cristã, eu vou dizer, eu sou neutra nessa. Mas eu não só, assinei. Madalena, tem a questão também do próprio partido, né? Que muitas das vezes, de uma forma assim por trás,
recebeu, por exemplo, nós temos alguns desconfortos na cidade. Você é favorável, por exemplo, a essa taxa de lixo? Não Você sou. acha isso justo? Não acho justo. Pronto. Então, dentro disso, muitas vezes o partido, porque nós temos 3 escalas, que vem a escala principal, Brasília, depois vem a estadual, que é o nosso governador, e a municipal, né? Então, essa escala de cima para baixo, possa ser que esse projeto foi aprovado lá, e aí tudo bem. Mas não quer dizer que chegou aqui, nós já tem que sair correndo, né? Eu acredito em ter um corpo de defesa. Mas se o teu partido disser, não, Madalena, nós queremos isso aqui, nós estamos concordando com isso aqui, você enfrentaria o partido Com certeza. do povo? A favor do povo, a favor da verdade, eu enfrento, sim. Eu enfrento. Certo. Com toda certeza. Eu acho que o candidato, ele, quando eleito, eu acho que ele tem que ser parceiro do povo. Nem só dos que votaram nele, mas eu acho, como foi dito, que ele tem que mostrar a cara do povo nesse tempo que está ali, é trabalho do povo, e mostrar pelo menos o que se importa, ou o que tentou. Exatamente. Né? A gente sabe que não é fácil. É por isso que tem muita gente que frustra as pessoas, né? Porque promete e não sabe como que é regido as coisas. Mas eu acho que se você for parceiro, né, da população, eles vão entender que você exatamente luta por eles, por mais que você não consiga algo, mas você está ali dando a cara com eles, porque eu acho até que o Mandorinha só não faz geral. Não faz. Tony, imagina daqui um ano a gente está conversando com Madalena agora em outro espaço e batendo um papo a respeito dela, como que ela está se sentindo agora eleita, né? Cuidando da população de Francisco Morato. Você já pensou nisso? Eu não pensei porque as suas perguntas para ela não vai querer voltar mais, né? Não. Brincadeira. Sim, não, eu estarei presente em qualquer momento. Vou estar junto com o povo. O povo me elegeu, eles vão me ver trabalhando. Se eu não conseguir concluir aquilo, se for impossível, eles vão ver que eu lutei. Eu acho interessante, porque essa questão desse programa ele vai longe, né? Eu acho que vai ser interessante. Os candidatos que a gente recebemos aqui com a proposta, né, de um trabalho, isso, de uma visão, né, a favor da cidade. Depois, lá na frente, a gente receber e a gente trocar uma ideia sobre como que está sendo feito, né? Isso. Eu acho que essa ideia de parceria, como a mídia ela fala mais alto, né, ela mostra mais coisas, seria uma porta assim para o candidato, não, né? cair no esquecimento. Não cair no esquecimento. Exatamente. E tá com o povo. Tá com o povo, né? Agora, imagina, Tony, suponhamos que você, Madalena, é eleita. Serei. Serei eleita. Nós estamos falando. Serei eleita. Eu sou a vereadora de vocês. Você está falando igual o Marcelo. Vocês vão me cobrar. Eu serei eleita. Dessa vez eu serei eleita. Certo. Vocês vão trabalhar junto comigo. Vocês vão me cobrar e eu vou ter que fazer, porque o que eu vou fazer? Eu gostaria, por exemplo, de Madalena eleita, nós poder cobrar, por exemplo. Olha, o que está sendo um gasto, por exemplo, nesse viaduto? Nós gostaria de uma planilha bem clara. Por isso que eu falei, nossa fiscal. Sim. Morato será outro, tá certo? E nós avançaremos com a verdade. Ok. Eu estarei lá, estarei revisando tudo e vou te falar como que é. Tá gastando isso, eu vou estar lá. Eu vou fiscalizar, porque esse aqui vai me cobrar de verdade. Ele vai me cobrar, porque ele cobra. Pode falar, Dani. Algo mais?
Zé, Pode perguntar. algo mais? Não seria isso, né? Porque acontece o seguinte, nós sabe aquela ideia de fazer um voo às Não, é que ele escuras? acha que o viaduto está demorando muito. E ele gostaria de passar com o carro dele por aquele Tony, lado lá. é assim, eu vejo assim, eu não sei se seria uma fala crítica, certo? Eu não sou apaixonado por esse viaduto. Eu não penso muito nele também. Eu acho que eu não penso porque não vai me favorecer, né? Talvez Eu seja tô aqui isso. desse outro lado aqui. Acho que se eu estivesse fazendo aqui no Guilherme, aí eu estaria mais Mas tem feliz. projeto de sair aqui no Guilherme, né? Aqui em cima, né? Saindo lá do Parque Paulista. E por isso que nós temos que continuar com essa gestão boa aí, viu? Porque se entra uma pessoa nova, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer, Odiel. Presta atenção. A pessoa vai criar novos projetos. Até vir a verba para ele concluir esse projeto, vai demorar mais do que o que já está em construção. Mas quando um projeto ele é aprovado, mesmo que mude a gestão, não tem que continuar? Não, nem sempre. Porque a verba do viaduto já estava praticamente certa. O Bolsonaro perdeu, cortou. Cortou? Uhum. Teve que novos deputados correr atrás da verba. E esse é o motivo, né? Que o Kiko lutou por essa verba. Você entendeu? Entendo. Uma coisa que me chama a atenção, e eu gostaria de falar isso abertamente para a nossa candidata, que se fosse um pouco bem atenta, certo? Nós temos muitas pessoas que são eleitos, mas eles têm visão pessoal. Sim. Ele visa alguma coisa pessoal. Eu diria o seguinte, o Francisco Morato, quando você vem ali da loja 100, passando pelo centro de Morato, por que não faz bolsão, Madalena? Para poder atender aquele carro Uber que vai parar, o ônibus que vai parar, vira uma peleja para nós fazer um pequeno, chega 1 quilômetro, nós chega a gastar uns 20, 30 minutos. Por que não falar de 40 minutos, até exagerando? É uma coisa estranha, eu acho que precisa mudar aquilo ali. Há uma necessidade de mudança, eu passo por ali em horário de pico, às vezes não em horário de pico, está sempre cheio. Sempre cheio. Então a estrutura da cidade, aquele centro ali, a cidade cresceu muito. Então hoje em dia todo mundo tem carro, todo mundo passa por ali, vem de Franco da Rocha, vem da Paradinha, pessoas que vêm por baixo, né? Então ali acabou ficando uma estrutura bem pequena. Eu acho que se aumentou. Para tanto carro que tem, Francisco. Eu acho que se aumentou muitas calçadas e diminuiu. Né? Sim. E aí atrapalhou muito. É bem estreita aquelas ruas, né? Se tem duas, Isso. Né? Duas faixas, duas idas, duas voltas, já resolvia bem. Acho que o projeto, com a tirada daquelas lojas dali, né? Que tinha em volta ali, próxima à estação, acho que o projeto deveria ser mais elaborado ali, porque aí o trânsito bagunçou ali. Ele precisa fluir, né? Você tem uma dificuldade quando solta, não sei se é aconselhado, aquele farol lá perto da loja 100, quando solta o farol, se você tiver com 5 carros na tua frente, você não consegue passar. Não dá tempo, né? É porque não sei se tem necessidade daquele bendito segundo farol lá perto da loja da Magazine. É Magazine Luiza ali, né? Magazine Luiza ou Caidu? Tem uma na Caidu ali, né? Não, na Caidu, ali é necessário. Lá na frente tudo bem. Tem dois ali. Na antiga Casa Bahia, né? Isso. Isso mesmo. Aquele farol, eu acredito também que são desnecessário. Mas é exatamente por conta da saída de ônibus que tem aquele farol. Não precisa. Precisa. Porque também ali os ônibus precisam passar. Senão o pessoal fecha, os ônibus vão ficar parados ali. Madalena, vamos. É uma organização. Não, mas eu entendo o seguinte, você como eleita, você tem que ser um ponto chato ali. Eu sou um eleitor, por exemplo, muito chato com o meu candidato, certo? E se eu tiver a oportunidade de ter esse acesso assim, eu vou estar sempre falando, isso está errado. Ziel, não tinha farol em Francisco Morato, era uma cidade que não tinha farol. Quando se colocou o farol, ficou aquela guerra. O povo encrencando que tinha que parar, porque todo mundo queria ir. Aí foi onde colocou aquela organização que construiu a estação nova, teve aquele terminal do lado de baixo, de ônibus,
E aí houve aquela necessidade de pôr o farol. Eu acho que é necessário. Eu ainda acho que o maior problema é ter diminuído a via. As vias sim. Farol não. Tony, pelo amor de Deus, eu estou falando, eu quero ser bem incisivo nisso. Eu estou falando daquele segundo farol perto do Banco Bradesco. Ali só sai ônibus. Sim. Então, não é toda hora quando está passando, Madalena, é simples de entender. Aquela rua estreita, só cabe um carro, Então, não cabe mais que isso. E o ônibus não passa, o ônibus que está saindo do terminal não está saindo toda hora ônibus, não. Mas sai vários. Eu acho. Ô Zé, só fazendo o teste, tirando o farol, para saber como vai ficar. Só tirando. Sei lá, colocaria um amarelo. Mas não muda em nada, porque vai ter que parar os carros para os ônibus entrar do mesmo jeito. Acho que não vai mudar muita coisa. Bom, é o meu ponto de vista. Nós chegamos ao fim do segundo bloco. Pode. Estamos de volta no último bloco. Mamãe Dana, a gente acompanha agora nessa época de campanha, toda a rua que a gente passa tem gente trabalhando. Ou, né, mostrando né, o trabalho. Que está trabalhando. E a gente vê tanta coisa desnecessária, né, que está acontecendo, até nesses remendos de asfalto aí, que eu vou te falar que eu andei dando uma olhada, está sendo uma palhaçada danada isso aí. Eu falei para minha esposa hoje, eu falei assim, acho que eles pensam que o povo é bobo, né? Porque tem coisas absurdas. Lá na frente da loja mesmo, a gente estava agora à tarde lá, encostou um caminhão e teve um vazamento lá, né? Aqui na frente da padaria dos Hortênsios. E acho que tem uns 100, 150 metros lá de corte que eles fizeram. E aí encostou um caminhão lá, né? Porque fecharam o buraco. Ele fez um pedacinho, não foi 30% do corte que fizeram lá, soltou um pinchezinho lá e foram embora. E aí amanhã ou depois eles vão lá, faz mais um pedacinho, depois vai lá, faz mais um pedacinho. Se você for na rua aqui, quando você for embora, você vai ver essa rua toda remendada, porque a gente até pensava no começo, nossa, é um benefício, né? Vamos colocar uma rede de esgoto aí, mas depois virou um caos para a gente que tem carro, né? Porque eles cortam no remendo, aí vem, faz um remendo, o outro vem e corta de novo para fazer outro serviço e vira aquela bagunça toda. E a gente sabe que é por conta do tempo, né? Político, e eu acho que até não precisava ter essa extravagância, né? Gasto de material, né? Por conta dessa data, né? E poderia ser mudado isso. Né? Você não está no meio desses projetos de emenda de asfalto, não, né? Então, eu estando lá, eu vou trabalhar em prol da minha cidade, do povo. Se for necessário, minha rua estava cheia de buraco. Eu pedi o remendo e remendaram. Porque é melhor remendar do que você ficar furando o pneu do carro ali. Porque a chuva vem e causa um monte de buraco. Certo. Entendeu? A Francisco Morato, nesses últimos 4 anos, foram asfaltadas 182 ruas. Certo. É um número bom. Porém, enquanto está sendo asfaltada ruas novas, tem um monte abrindo buraco. É chuva, Morato é morro. Isso. É caminhão de peso que passa. Isso. A minha rua passa pouco caminhão, mas virou uma buraqueira. Inclusive, eu tirei foto e mandei, fui pedindo, vieram tampar os buracos da minha rua. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Fica à vontade. Tô querendo falar. Você está falando mais do que eu mesmo, pode ficar à vontade. Vai falando. Fala, Zé. Você não sabe, mas andando pela rua, principalmente fazendo o trabalho da igreja, a gente percebe que eu não sei o que acontece. Aqui agora é um comentário meu. Na outra entrevista que nós tivemos, não sei se foi com o Jailton, o Tony até falou aí desses ônibus que andam, né? Pegando o pessoal para trabalhar. E o Tony até apresentou uma história que eu não conhecia. Diz que morreu um homem aqui
é atropelado, né? E o que acontece? A gente percebe que tem muitos caminhão largado na rua. Existe algum projeto? Pelo que eu sei, tem um projeto na cidade que se for acionado eles vão lá e tiram esses caminhões, ele notifica, né? Depois eles vão lá e arrancam esses caminhões. Caminhão, carro pequeno. Seria fácil pedir para o fiscal acompanhar isso, porque nós temos ruas, por exemplo, pelos cantos que a gente anda e pelo que a gente vê, que o caminhão está ali já há bastante tempo. Já criou mato por baixo dele, aquelas Sim. coisas todas. Precisa, né, irmão Zé? Eu tenho um projeto, inclusive eu também não concordo. Quando eu passo numa rua lá, e passo outra vez, e tá um carro abandonado, às vezes quebrado, sem condição nenhuma. Muitos carros abandonados. Tem que ter, sim, projeto para retirada desses carros, mesmo porque em São Paulo existe lá a lei, que é 5 dias. Se você deixar um carro abandonado lá 5 dias, já pode remover ele, porque é considerado abandono. Entendo. E aqui, eu não sei se tem essa lei aqui Não, em Francisco Morato. Ainda pelo não. que eu já fiz um apurado, tem essa lei. Então Certo. Se tem em São Paulo, deve ter. Então, precisa pôr em ação. Se já tem a lei, precisa ela ser formalizada e ter atitude em relação a isso. Por exemplo, a gente passa ali por lado 120, em outros lugares mais, né? Não só no 120, mas em outros lugares, você vai confrontar com isso. Tá certo? Não sei se teria que conversar com o dono desses carros. De repente, né? Porque se a pessoa tem um bem lá, que nem é tão bem mais se está abandonado, porque não tem mais utilidade. Não seria mais fácil chamar um ferro velho, vender as peças, né? De repente, pegaria até um dinheiro do que ficar jogado na rua. Desmanche, né? Porque deve ter um ferro velho lá, desmanche, que desmancha tudo isso e vende peças, porque tem peças que já nem presta mais, com certeza. Agora, me permita ser bem contundente na minha fala. Eleita daria atenção nisso? Com certeza. Na cidade. Vocês vão me cobrar e eu vou ter que ir. Limpar as ruas. Com certeza. Limpar a rua de carro velho jogado, abandonado, não presta mais. É isso aí. Porque se presta, tá na garagem. É outra coisa que também me incomoda, é uma coisa minha. Por exemplo, eu estava hoje observando ali na Padre não sei o que, ali perto da padaria Rocha. Padaria do Rocha, né? O que acontece? Aquela rua ali não tem o Zona Azul. Você acredita que colocaram Zona Azul aqui na Cílio Felizone? Dá para entender isso? Né? A Zona Azul é uma lei também, né? Defendendo as vias. Mas nós estamos fora do centro, sim. Né? Ela está focada no centro. Não tem sentido, né? Mas considera uma via. É como lá na rua que você mora. Amanhã colocar a Zona Azul. Como é que fica isso? Mas o vereador ele tem o poder de mudar isso? Vou descobrir estando lá. Não posso te responder isso agora. Eu vou descobrir estando lá. E vamos que vamos, a gente. E vamos lutar por isso. Aí, Amadá, se tivesse que mandar um recado para o povo que está nos assistindo aí, qual que seria o recado? Olha lá na câmera e pode fazer seu merchan. É o seguinte, eu sou a irmã Amadá, sou candidata a vereadora, sou moradora de Francisco Morato há 45 anos. Eu mudei aqui, Francisco Morato não tinha asfalto quase em rua nenhuma. Então, eu estou vendo a minha cidade crescendo e eu quero fazer ela crescer, quero ser eleita, conto com o seu voto, conto com o seu apoio, peço o seu voto de confiança, vou lutar pelos nossos idosos, pelas nossas crianças, por mais esporte, por mais saúde, estarei lutando. E eu quero chegar lá, e vou chegar lá com o seu voto, 55222. Gente, é assim, nós estamos terminando de conversar com a Madalena e ela se comprometeu, hein? Eu sou o pastor Osiel, não costumo jogar conversa fora. Com nós é tete a tete e conversa reta. O que acontece? Dentro dessa fala, Madalena eleita, eu serei um eleitor bem chato conversando com essa candidata. Agora eleita, ela terá sempre um Osiel passando por perto dela. E esse foi mais um programa Não Faz Bem, Corta.